Datafolha traz novos números das pesquisas para a eleição presidencial de 2022. Lula lidera com 43%. Bolsonaro tem 26% na pesquisa estimulada, quando aparecem os nomes dos candidatos, no primeiro turno. 43-26. Olha, o Datafolha confirma as outras pesquisas. A gente falava já há 3 semanas, muita gente aqui no chat brigava comigo. Rodrigo, tá levantando a moral do Bolsonaro. Gente, eu não brigo com os fatos. A curva do Bolsonaro era e é de recuperação de popularidade. A gente pode não gostar, mas é o que está acontecendo. Ah, mas ele ainda tem muito mais ruim péssimo do que ótimo bom. Sem dúvida. Tem muito mais ruim péssimo do que ótimo bom. Mas se recuperou um pouco. E nas pesquisas por telefone já aparecia essa tendência. Em alguns casos, fora da margem de erro. Em outras, na margem. As pessoas diziam, mas é 2 pontos, é na margem de erro. Só que quando todas estão na mesma direção, indica uma tendência, gente. Não adianta brigar com os fatos. E hoje o Datafolha trouxe a mesma coisa. Lula lidera com ampla margem, 43-26. Isso dá 17 pontos de vantagem no primeiro turno. Isso é pesquisa presencial. Só que o Bolsonaro cresceu na pesquisa espontânea. 5 pontos na espontânea. 5. Fora da margem de erro. E mesmo nesta estimulada, que o Bolsonaro tem 26, o Datafolha foi muito cuidadoso e disse não dá para comparar com o levantamento anterior, porque havia outros nomes que nesse levantamento não aparecem. Levantamento anterior de dezembro, Lula tinha 48 e o Bolsonaro 23. Então o Bolsonaro se recupera, apesar de não dar para comparar perfeitamente, porque tinha outros nomes, mas tem uma recuperação aí do Bolsonaro. A rejeição ao Bolsonaro também caiu um pouco e a desaprovação ao governo dele. Lula lidera com 43, Bolsonaro 26. Vamos ver os outros? Vamos lá. Sérgio Moro, 8, Ciro Gomes, 6. João Dória está com 2%, empatado com André Janones, também 2%. Nesses cenários aqui do Datafolha, não dá primeiro turno. O Lula fica ali no limite, mas não dá para ganhar no primeiro turno. Somando todos os adversários, tem mais do que o Lula. Então, aquele otimismo exagerado do final do ano, a gente vai ter que mudar. As pessoas que estão aqui no nosso chat, a campanha vai ser dura. Tem alguns pontos aí a serem ressaltados, né? O primeiro é o fato de que a pesquisa anterior do Datafolha é de dezembro do ano passado. Então, a gente está falando aí de uma diferença em termos temporais de aproximadamente 3 meses, né? Então, é uma diferença que faz com que variações que podem ter sido muito graduais ao longo desse período, quando comparadas agora, 3 meses depois, fazem com que pareça um imenso salto. E talvez o que a gente tenha não é um imenso salto, mas são mudanças mais ou menos graduais, que são coisas que outros institutos que têm feito pesquisa mais frequentemente, ou pesquisa mensal, né, caso da Quest, ou pesquisa quinzenal, né, que às vezes é o caso do IPESP, enfim, esses outros institutos têm percebido que essas mudanças já vinham ocorrendo em alguma medida. A questão, claro, era saber a magnitude delas e mais, né? Se às vezes de uma pesquisa para outra, o que a gente tinha não era só variação pequena dentro da margem de erro. Essa pesquisa do Datafolha mostra que não, houve uma mudança que é significativa estatisticamente. Aonde aconteceu essa mudança? Ela aconteceu, sobretudo, entre os setores de renda mais alta, tanto aqueles de renda intermédia para padrão brasileiro, né, de 5 a 10 salários mínimos, como aqueles que ganham acima de 10 salários mínimos, onde a aprovação do governo Bolsonaro melhorou muito e, consequentemente, também a intenção de voto nele. Entre os mais pobres, que são os destinatários do Auxílio Brasil, né, que o Bolsonaro criou aí para tirar o Bolsa Família e, consequentemente, a marca Bolsa Família da frente, né, não teve efeito. Ou seja, essa destinação de recursos para esses setores não os sensibilizou, né, porque, no fim das contas, eles sabem, né, quais são os problemas que vivem no dia a dia e quais foram as políticas que realmente foram criadas e por quem foram criadas ao longo do tempo. Então, nos segmentos que são justamente os beneficiários dessa política de renda, não houve melhora. Onde houve melhora é naqueles setores em que o bolsonarismo sempre foi mais forte, teve ali uma perda de apoio durante um determinado momento entre julho, mais precisamente agosto, setembro e dezembro do ano passado, quando atinge o pico a sua impopularidade, e isso outros institutos também mostram,
E de lá para cá teve uma relativa recuperação. Quando a gente olha a aprovação do governo, por exemplo, a gente vê um cenário que é muito similar ao que a gente tinha em maio de 2021. Né? Então, talvez o ponto fora da curva, para usar uma expressão aí que tem justamente a ver com esses gráficos, foi esse final do ano passado. Né? E agora a gente vai para uma situação que é um pouco mais, digamos, esperada. Uma espectadora, eu vi que você mencionou aí agora há pouco, estava falando que o Lula estava parado e tal, né? E você observou que não, ele está dando entrevistas, articulando e tudo mais. É verdade, agora, é uma forma de atuação política que, do ponto de vista da percepção do eleitor, é muito mais discreta. Então, enquanto o Bolsonaro está o tempo inteiro batendo bumbo, né, tá fazendo inauguração de obra pronta, está fazendo as suas lives, está fazendo estardalhaço, fazendo campanha, ainda que usando a máquina do governo para isso, o Lula está basicamente numa operação de bastidor. Tá, dá uma entrevista numa rádio aqui, noutra ali, mas não são eventos assim retumbantes, como esses que o governo tenta fazer em sequência. Então, acho que isso também explica, talvez, para uma parcela do eleitorado, uma atenção menor à candidatura dele e um certo refluxo para o bolsonarismo. Acho que são múltiplos fatores, mas se eu tivesse que escolher um como fator fundamental, eu localizaria nesse refluxo da classe média e da classe alta para o bolsonarismo, ou seja, fazendo com que ele recupere uma boa parte dos eleitores que foram os seus principais apoiadores ao longo de todo esse período de governo.